vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, turma. Boa tarde. Certo. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade que ficou para casa na semana passada, que é na página 267. Só que, para a gente poder corrigir aqui, é necessário a gente lembrar qual que é o conteúdo desse texto da página 265. E ele está falando sobre o quê? Vocês que leram o texto em casa. Qual que é o título dele? Mudanças climáticas. Então ele vai falar, dentre outros assuntos, obviamente, sobre as mudanças climáticas. Existe, como vocês sabem, um peso muito grande das ações humanas no clima. O homem é capaz, através de desmatamento, poluição e entre outras questões, de fazer com que o clima se altere. Tem diferença entre tempo e clima. Você já deve ter estudado isso em geografia para saber diferenciar. Recorda? Diferença do tempo e do clima. Um é temporário, passageiro. Qual deles? Tempo ou clima? Tempo. Por esses últimos dias, nós estávamos aqui, o mês de outubro, o mês de novembro, é um mês terrivelmente seco, não é isso? Quente na nossa região, porque os meses chuvosos vêm depois. E esses últimos dias, o que tinha acontecido na nossa cidade? Chuva, até frio, coisas impensáveis nessa época. Então, nesse momento, nós estamos diante de um clima, diante de um tempo passageiro, né? O clima é aquilo que se verifica com constância, com frequência. Então, o clima dessa região é seco. Por quê? Entra ano, sai ano, e você percebe que naquele período realmente não chove, ou se chove, é pouquíssimas vezes que chove. Então, você pode definir, com o passar do tempo, que aquele clima é seco. Agora deu para entender, né? Clima e tempo. Então, bora lá, ó. Aqui na 265, falou um pouquinho a respeito de como os paulistanos estão lidando com o problema na cidade de São Paulo. E qual é o problema? O caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. A situação ficou tão séria que eles tiveram que começar a fazer revezamento de veículos. Vocês já viram isso na TV? Lá funciona assim. Tem um dia certo na semana que você pode sair com o seu veículo. Não é todo dia que você vai poder transitar. Por exemplo, segunda-feira é permitido transitar na capital veículos que tenha o final da placa 00. Aí todo mundo que tiver uma placa que o final seja 00 pode andar. As outras pessoas que tiverem o final da placa do seu carro com número diferente não podem andar com o seu veículo. Tem que permanecer com o veículo em casa e, se for pego na rua, paga multa, um monte de coisa assim. Qual que é a intenção? Fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e usem o transporte coletivo, para tentar diminuir a quantidade de veículos na rua e também diminuir a quantidade de poluição. Imagina aí, você tem um carro, o final da placa do seu carro é 5, aí o teu dia é quarta-feira, só quarta-feira. Segunda, terça, quinta e sexta você tem que fazer rodízio com outros colegas, pegar carona com alguém, usar o transporte coletivo, enfim. A situação se tornou tão caótica que foi necessário fazer dessa forma. Então, aqui no segundo parágrafo, está falando um pouquinho que, antigamente, há pouco tempo atrás, quem eram os vilões da poluição? As indústrias. Só que, com o aumento da frota, os carros passaram a ser a principal fonte de poluentes. Na Grande São Paulo, ou seja, no distrito da cidade e nos seus arredores, 95% das emissões de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos saem dos veículos. Então, é praticamente 100% da poluição, né, que paira sobre a cidade, vindo só dos carros, ou das motos, ou dos jet skis. Lembrei da propaganda. Casa, moto.
Não vira essa propaganda do Ministério da Saúde? No mar, os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Ninguém nunca viu essa propaganda, obrigada, pelo apoio. Nunca viu? Tá bom. Página 266. E o texto continua falando sobre a poluição. E aí ele vai falar também um pouquinho a respeito do pedágio. Esse pedágio, gente, é complicado, porque é mais uma forma das pessoas deixarem o carro em casa. A cada quilometragem, que é bem definido lá, não vou saber dizer exatamente para vocês, tem um pedágio. Se você chega no pedágio, para você passar por ele, você tem que pagar uma certa quantidade de dinheiro. Por exemplo, é como se tivesse um pedágio aqui na rodoviária. Aí você vai vir para a escola. Então você saiu da sua casa, quando chegou na rodoviária, teve que parar no pedágio, pagar o pedágio para você poder passar e chegar até a escola. Então é mais uma forma deles inibirem as pessoas, fazer com que elas não levem o carro para a rua, entenderam? A tentativa é essa: deixe o seu veículo em casa e vá para o trabalho, para a escola, ou para qualquer outro ambiente, usando o transporte coletivo ou pegando carona com outras pessoas, entenderam? A tentativa realmente é de deixar o paulistano sem o seu transporte individual. Então, bora lá. Primeira questão. O autor desse texto é chamado de Oded Grajew. E a primeira questão pergunta: qual foi o momento que as mudanças climáticas passaram a chamar a atenção dos paulistanos? Quando foi que eles perceberam que tinha alguma coisa errada? Que foi o que vocês colocaram? Duas coisas. Primeiro, o caos no transporte. Quando você saía de casa e não conseguia chegar no seu destino por causa do trânsito. E segundo, a poluição. Então foi nesse momento que uma alternativa, pelo menos mais viável, teve que ser implementada. Então, de novo, primeiro, caos no transporte e segundo, a poluição. Então, quando aconteceram esses dois fatos, eles observaram que realmente não tinha mais como manter aquela situação, tinha que procurar uma alternativa. De onde que vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? Lá na região de São Paulo? Do motor dos carros, não é isso? Dos veículos. Não é do carro em si, né? É do motor. Entendeu, né? Pois é. Tem umas coisas que precisam ser específicas. No caso dessa questão, tem que ser específico. Porque o carro em si, ele não... Agora, o motor do carro, sim. É tipo aquelas questões pegadinhas que a gente marca, mas a resposta era outra. Basicamente isso. Terceira questão. Podemos afirmar que, segundo o autor, qual que seria a resposta correta que vocês colocaram? Obrigada. Letra B. Os carros são os maiores poluidores do ar na cidade de São Paulo. É exatamente nessa tecla que ele está batendo, que antigamente o vilão era a indústria, aquela chaminé horrível, que soltava tudo quanto era gases poluentes na atmosfera. Aí agora colocaram os filtros nas chaminés, diminuíram a quantidade de gases liberados na atmosfera e não prestaram atenção que a frota de carros estava aumentando. Então o problema foi parar lá do outro lado, nos carros das pessoas. Quarta questão. No último parágrafo, o termo medidas preventivas se refere a quê? Lá no último parágrafo, ele diz medidas preventivas, e não só as que se referem especificamente à circulação de veículos, podem evitar soluções restritivas e contribuir para a construção de uma cidade mais justa e sustentável. Então, o que é uma medida preventiva? O que seria a medida preventiva? Uma coisa que você tem que fazer antes do problema se tornar caótico. Tá? O nome já diz, preventivo, é para prevenir, para que não aconteça o pior.
Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Não ouvi. B, isso. O oferecimento e a distribuição dos serviços públicos e privados em toda a cidade. O que seriam esses serviços públicos? Metrô, ônibus, né? Até ciclovias, por exemplo, porque a bicicleta é um meio totalmente ecológico de transitar e as pessoas praticamente não utilizam, principalmente nas grandes cidades, mas isso tem mudado. Com o passar do tempo tem se alterado bastante essas situações. Já tem muita ciclovia ao redor do Brasil inteiro e a tendência é que essa forma de condução continue, né? Que ela vá se expandir. Quinta questão. Com a expressão nesse cenário que inicia o terceiro parágrafo, o autor está fazendo o quê? Esse primeiro parágrafo aqui dá 266. Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazo. Qual que é a alternativa? Letra C. Se utiliza dos dados referentes aos problemas da poluição na cidade para discutir propostas de soluções para eles. Até porque cada cidade tem seu próprio problema. Uma cidade que é relativamente pequena como a nossa, se comparada à metrópole, se comparada a São Luís, por exemplo, né? A gente não tem problema no trânsito. Você tem problema para estacionamento no centro, mas você não vai ficar 15 minutos numa esquina tentando atravessar porque tem muito carro e você não consegue andar. Não. No máximo, quando junta ali 2, 3 carros no sinal, abriu o sinal, evacuou e foi embora. Entendeu? Então, é um problema que a gente não teria, pelo menos não no momento, na nossa cidade, né? Sexta questão. Tornar São Paulo uma cidade mais justa e sustentável, segundo o final do texto, significa o quê? Letra A. Reduzir a desigualdade social e a poluição atmosférica. Agora, bora lá. Sétima questão. Analise a introdução do artigo. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos quando o problema da cidade chegou ao limite do suportável, o caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. Pede para identificar o tema do artigo. Qual que é o tema do artigo? Ele está aqui dentro desse parágrafo. O que nós estamos falando dentro desse texto? Nós começamos e continuamos falando sobre isso. Está bem no início. A preocupação com as mudanças climáticas. É exatamente o início do parágrafo. Já traz aí o tema do artigo que nós estamos falando. Letra B. Nesse parágrafo, o autor identifica o que, segundo ele, são as causas das mudanças climáticas, que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes. Quais são essas causas? Mesma resposta lá da primeira. O caos no transporte e o agravamento da poluição. A mesma resposta que vocês colocaram lá na primeira questão. Letra C. Qual que é a função do substantivo paulistanos nesse parágrafo? Ele começa, a preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos. Então, por que ele precisou utilizar essa palavra para identificar esse público aí, paulistanos? Ele está aqui se referindo somente aos paulistanos, certo? Então, ele está restringindo. Por quê? Mudanças climáticas, poluição, é um problema que acontece no mundo todo, mas ele quer deixar claro aqui que ele vai falar sobre os paulistanos, sobre o problema de poluição, o caos do transporte e a poluição na cidade de São Paulo, para os paulistanos.
Agora, bora lá. Quantas orações tem nesse parágrafo? Isso é muito importante para o conteúdo de vocês. Saber identificar as orações. Para a gente achar orações, a gente precisa encontrar quem? Os verbos. Bora lá. Primeiro verbo desse parágrafo qual é? Começou. Próximo. Ganhar. Próximo. Chegou. Tem mais algum? Não. São quantos verbos? 3. Então são quantas orações? 3 orações também. Primeira oração, gente, só para organizar vocês aí. A preocupação com as mudanças climáticas começou. Segunda, a ganhar a atenção dos paulistanos quando o problema da cidade, começou a ganhar a atenção dos paulistanos, que é a oração subordinada. Já dei a resposta da letra E. Essa oração destacada, ela é subordinada. Ela precisa da primeira oração, que é a principal, para poder ter sentido completo. E a terceira oração é o restante inteiro, quando o problema da cidade chegou ao limite do suportável. O caos no transporte coletivo, individual e o agravamento da poluição. Então são 3 orações, 3 verbos. E a letra E, a oração destacada, é uma oração subordinada. Por quê? Só essa oração separada, sozinha, ela não tem sentido completo. Se você fala o seguinte, ganhar a atenção dos paulistanos, quem que vai ganhar a atenção desses paulistanos? Então essa oração precisa de outra oração para ter sentido completo. E é justamente isso que fala o período subordinado. Eu preciso de uma oração principal para que o meu período tenha sentido completo. Oitavo. Aí pede para a gente analisar mais um período. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos saem dos veículos. E a poluição do ar mata 12 pessoas. Já parou para pensar? Uma pessoa morreu de quê? Não, o ar estava muito poluído. Chega no céu. Você morreu de quê? Não, poluição. Não é uma coisa que parece ser banal, mas mata as pessoas todos os dias. Então vamos lá, letra A. Quantas orações compõem esse período? De novo, procura os verbos. Quais são? Primeiro verbo que tem aqui, ó. Saem e mata. Sai e mata. Então nós temos quantas orações? 2. Tem um parágrafo enorme, mas a gente só tem 2 orações, tá? Isso pode acontecer muito, viu, gente? De você ter um período enorme e só ter uma oração. Ou então um período enorme e ter 2 orações. E aí você fica meio confuso achando que teriam mais orações, né? Agora pergunta, esse aqui é coordenado ou é subordinado? Coordenado. Se são 2 verbos, onde é que estão as 2 orações? Bora lá. Primeira oração. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases saem dos veículos. Termina bem aí. No nome veículos. Por quê? Depois dele tem o I. A gente já estudou, o I é o quê? Conjunção aditiva. Quando o I aparecer, é porque ele vai estar acrescentando uma informação. Então, a próxima oração. A poluição do ar mata 12 pessoas por dia na capital, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Outra diferença. No período subordinado, uma oração precisa da outra para ter sentido. No coordenado, não precisa. Você vai ter simplesmente a conjunção que vai ligar essas orações para dar sentido. Essa relação de sentido é expressa só pela conjunção.
Por exemplo, se a gente fosse classificar esse período, seria um período simples ou composto? Tem duas orações. É simples ou é composto? Composto. Coordenado ou subordinado? Coordenado. E com sentido aditivo. Porque a segunda oração, ela está acrescentando uma informação à primeira oração. Então, de novo, período composto por coordenação aditiva. Olha, ó. 4 nomezinhos. Tranquilo. Uma coisa assim light, entendeu? Para começar uma segunda-feira assim, tranquila. Entendeu? Coisa normal. Comum. Bora pro meme. Vocês que adoram memes. Inclusive, foi o conteúdo de vocês de produção, que tá cheio de meme. Falando sobre os memes. Vocês chegaram a assistir a aula de produção textual da semana passada? Não, né? Que coisa. Mas tá lá. Confiram o conteúdo no livro paradidático de vocês. Vocês vão se identificar. Tem muito conteúdo lá interessante para vocês. Bora lá. Nona questão. Minha vida. Bora lá. 1. Acordo. 2. Vou para a escola. 3. Encontro a garota que eu gosto. 4. Beijo ela. 5. Ela me pede namoro. Mas essa não é a ordem. A ordem está aqui do lado. 2, 3, 4, 5 e 1. Então, bora lá ler na ordem que é a ordem correta. 2. Vou para a escola. 3. Encontro a garota que eu gosto. 4. Beijo ela. 5. Ela me pede namoro. 1. Acordo. Não passou? Ó, de um sonho. Que tadinho, né, gente? Decepção. Letra A. Tendo em vista os conceitos que acabamos de ver sobre o período, explique como que se dá o humor desse texto. Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre a quebra de expectativa. Que você está esperando que uma coisa seja algo e no final das contas, uma reviravolta, não é. Então aqui na letra A, o humor se deu pela quebra de expectativa. O que foi que aconteceu? Quando a gente lê seguindo a ordem de 1 a 5, nós temos uma percepção. Mas depois ele mostra pra gente que a ordem não é essa. Não é uma ordem linear do 1 ao 5. E aí quando a gente muda a ordem das orações, a gente também muda o sentido da mensagem. Então, repetindo, letra A. O humor foi gerado pela quebra de expectativa, pois o leitor precisa seguir uma ordem diferente para a leitura nas orações. O humor se deu pela quebra de expectativa, porque o leitor precisa seguir uma ordem diferente para a leitura das orações. Letra B. E quando a gente está fazendo a leitura nessa sequência que ele indicou para a gente, 2, 3, 4, 5 e 1. Quando a gente lê todas essas orações, faz sentido, gente? Lendo fora da ordem correta que está aqui, ó, vou repetir. 2, vou para a escola. 3, encontro a garota que eu gosto. 4, beijo ela. 5, ela me pede namoro. 6, acordo. Faz sentido essa sequência? Sim ou não? Sim, é o sonho do cara, mas faz sentido. Não é para vocês levarem em consideração o sonho da pessoa, é para levar em consideração a oração, saber se a oração, sendo lida assim, na posição invertida, faz sentido. Faz sentido? Já que faz sentido, nós estamos aqui com o período coordenado ou subordinado? Coordenado.
Eu tenho várias orações e elas não precisam estar juntas umas das outras. Ó, esse aqui é um conceito que vai estar bastante na prova de vocês. Então, voltem aí na página 264, por favor. Bora lá. Tem dois tipos de orações coordenadas. Existem orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Esse exemplo que a gente trabalhou na 8ª questão, que tem o i para juntar as orações, faz parte de um exemplo que nós poderíamos encaixar aqui, nas coordenadas sindéticas, porque tem conjunção. Agora, aqui na sequência dos memes, a gente só precisaria de uma vírgula para separar uma frase da outra, uma oração da outra. Então, tem conjunção? Não, eu só coloquei uma vírgula. Então, nesse caso, eu tenho coordenadas assindéticas. Esse A é prefixo de negação, assim como o IN, que também é prefixo de negação. Então, grava aí esse conceito na cabeça de vocês. Nós temos dois tipos de orações coordenadas de acordo com as conjunções. Uma que tem conjunção, que é a sindética, e a outra que não tem, que é a assindética. Então, pode ter oração que você vai ler ela do começo ao fim, o período, e não vai ter nenhuma conjunção, mas ela pode continuar sendo uma oração coordenada. Vai ter o que no lugar? Vírgulas, ponto e vírgula, sinais de pontuação para que você perceba que ali tem diferença nas orações. Mas pode ter a ausência completa da conjunção. Não aparecer em nenhum momento a conjunção. E mesmo assim ainda vai ser a oração coordenada. Que é a resposta da sexta, certo? Escreva as orações na ordem 2, 3, 4, 5 e 1 em apenas um período. Qual seria o sinal de pontuação que a gente ia botar para separar as orações? Vírgula. E a vírgula é utilizada porque nós usamos a vírgula para separar elementos da mesma natureza. Então, para quem não sabia como justificar, tá aí a resposta da C. A vírgula, porque nós usamos ela para separar elementos da mesma natureza. Como é um período com várias orações, então a gente poderia colocar a vírgula para poder ir separando uma oração da outra, sem problema nenhum. Para quem está em casa, o conteúdo do cronograma dessa semana, eu coloquei apenas o segundo momento da página 272. Porque às vezes em sala dá tempo da gente concluir, às vezes não, então por isso eu só coloquei esse conteúdo. Mas se for possível, se a gente tiver tempo, a gente já começa o próximo tópico, que é assunto da prova: orações coordenadas aditivas e adversativas. Então, o conteúdo de vocês é a leitura desse texto, o futuro saqueado, com a interpretação na página 275 a 277. Então, é bem tranquilo aí para vocês que estão em casa. Esse texto que vocês vão ver na página 272, ele foi escrito pelo Mário Sérgio Portela. E ele vai trazer uma reflexão muito grande a respeito de como que a gente é colocado na vida, na sociedade como um todo. E aí ele coloca essa observação para a gente, que nós não nascemos prontos. Que uma mesa nasce pronta, por exemplo, uma cadeira pode nascer pronta, no sentido de quando a gente compra, ela já está ali o móvel acabado, né, finalizado. Enquanto que nós, seres humanos, não somos assim. Nós somos, na verdade, um grande processo. Nós sempre estamos em evolução. E pelo fato de não nascermos prontos, é que nós temos aí uma grande dificuldade em viver, porque a gente tem que aprender na prática, no dia a dia, como que a gente vai fazer para viver, né? Que tipo de situação nós iremos agregar com a vida e como que a gente faz para aprender. Aprende com os erros, aprende com os exemplos, não aprende de jeito nenhum, é possível. Então vocês vão fazer a leitura desse texto e a atividade de vocês está na 275. E se aqui em sala nós conseguirmos também fazer esse procedimento ainda hoje,
A aula que vem a gente já vai para o nosso conteúdo da 277, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês que estão em casa.